esperança, você pode ler comigo, a partir do verso 17, diz assim: E a Adão disse: visto que atendestes a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comeste, maldita será a terra por sua causa, e em fadigas obterás o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás do teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó voltará. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos, e fez o Senhor vestimenta de peles para Adão e sua mulher. E então disse Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim, ao refugir de uma espada que revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. O Senhor deixa claro que o pecado, ele traz consequências, mas há uma esperança, porque quando Deus sai para procurar o homem mesmo em pecado, ele diz: olha, agora a situação vai mudar, do suor do teu rosto você vai buscar o teu sustento, a terra agora vai ser dura, você vai ter que enfrentar não só as árvores frutíferas, mas agora você vai encontrar cardos, abrolhos, ou seja, dificuldade no manuseio das coisas, mas eu vou restaurar o plano, eu vou dar a esperança de uma vida melhor. E aqui você pode ver a mensagem de esperança no verso 15. Ele fala com a serpente, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus deixa claro aqui numa mensagem, numa alusão a Cristo Jesus, que olha, Adão, você falhou, mas da sua descendência, da descendência da mulher, vai vir alguém que vai ferir a serpente na cabeça, ou seja, uma ferida de morte, mas esta pessoa será ferida no calcanhar. Ou seja, ela vai ser ferida, mas não vai ser fatal. E ele está se referindo a Cristo Jesus. O primeiro missionário do mundo, Cristo Jesus, ou o primeiro missionário do mundo, o próprio Deus, juntamente com a Trindade, eles vieram para resgatar o homem numa mensagem de esperança. E o que eu e você fazemos hoje como missionários de Cristo Jesus é levar essa esperança que nós conhecemos um dia a outras pessoas. Há mais ou menos 20 anos, 25 anos atrás, eu li um livro, não há 25 anos eu li um livro, né? Eu li um livro que fala que há mais ou menos 25 anos atrás, um casal, uma família pastoral, pastor Ruimar e a sua esposa Margarete, tinham 2 filhos, Larson e Melissa. O pai do pastor Ruimar é o pastor Itamar Franco, não sei quantos conhecem, mas ele já foi pastor aqui na região de Brasília. Acho que trabalhou na divisão, se não me engano, não foi, João? E o pastor Ruimar cresceu com o pai mudando, né? Filho de pastor é isso, né? Faz uma amizade, estabelece aqui um grupo de amizade, daqui a pouco vai para outro lugar, começa tudo de novo. Nós lá em casa tivemos, por exemplo, muita dificuldade na adaptação do Noah quando voltamos para Brasília, né? Estávamos em Posse, ele tinha amigos lá, enfim, conhecia a igreja há um tempo e chorou muito no começo quando nós estivemos aqui. Mas com o tempo as coisas se ajeitam e a gente seguiu a nossa caminhada aqui. E o pastor Ruimar, ele cresceu mudando, e ele entendeu que ser missionário é isso, é você ir para lugares onde as pessoas precisam. E a divisão, a Associação Geral, no ano mais ou menos de 1996 a 98, abriu o credenciamento de pastores que gostariam de ser missionários no mundo.
E o pastor Rui Mai e sua esposa Margarete, eles estavam terminando o mestrado nos Estados Unidos. E eles se inscreveram ao chamado de serem missionários. O livro que eu li chama-se Tragédia no Paraíso. E o pastor Rui Mar, juntamente com a sua família, foram para uma ilha no Pacífico, no meio do Oceano Pacífico, que chama-se Palau. Não sei se você já ouviu falar Palau, uma ilha chamada Palau, não, né? Já ouviu falar Palau? E eles foram ser missionários lá. É um país, o país é uma ilha, o país é a ilha. Então não é muito grande e as pessoas se conhecem. E o presidente daquele país acabou conhecendo o pastor Rui Mar e sua família quando chegaram, foram apresentados e eles começaram então a fazer o trabalho missionário. E eles começaram devagarzinho, estabeleceram uma igreja e começaram a convidar pessoas, estudos bíblicos, pequenos grupos na casa. Eles estavam cumprindo o propósito da missão de pregar o evangelho. E eles, depois do pequeno grupo na casa deles, eles fundaram a igreja e começaram os cultos, e a igreja começou a ganhar corpo. A obra ia indo bem. A missão estava alcançando famílias e pessoas. E depois de um ano de muito trabalho, o pastor Rui Mar disse que, em uma carta ao seu pai, que aquele ano ele havia colocado toda a sua energia e força na pregação do evangelho em Palau. E havia chegado no fim do ano, e o Natal se aproximando, ele decidiu tirar 15 dias de férias, para então voltar ao Brasil para passar o Natal com sua família, com os familiares. Mas um dia de trabalho terminou, o pastor estaciona seu carro na sua casa. Ele morava perto de uma montanha, de uma colina, a casa num lugar um pouco mais alto. Ele estacionou o carro dele, adentrou sua casa, juntamente com sua família, fizeram a refeição, o jantar, se arrumaram, tomaram seu banho e deitaram. Uma noite tranquila teriam pela frente. Naquela noite, um homem adentra a casa e ele vai ao quarto do menino Larson, acorda o menino e pergunta onde o seu pai guarda o dinheiro da igreja. E o menino disse: eu não sei, não tem dinheiro aqui em casa. E no quarto de Larson havia um taco de beisebol pendurado assim. Ele pega o taco de beisebol e mata o garoto. Das pancadas, o pai acorda, corre em direção ao quarto e também é golpeado. Naquela gritaria, naquele barulho, a esposa, Margarete, também se levanta, também é golpeada. E sobrou somente Melissa. O rapaz pega a moça, desce para o segundo piso da casa, amarra ela numa cadeira, faz uma refeição, revira a casa. Amanhecendo o dia, ele não encontra dinheiro, coloca a moça no porta-mala do carro e vai para a casa dele. A Melissa tinha 11 anos. E eles ficam o dia todo, ele vai para o trabalho, ele deixa a moça amarrada em casa, ele vai para o trabalho o dia todo. Ele trabalhava em construção civil. E no final do dia ele retorna para casa. As pessoas tentaram falar com Rui Mar e Margarete, não conseguiram, mas acharam normal, né? Ainda não se assustaram. E o rapaz volta depois do dia de trabalho e ele pensa: o que eu vou fazer com essa menina? Ele havia dito para ela: olha, você vai viver comigo aqui para sempre. Você vai ser minha a partir de agora.
Só que ele havia pensado, olha, as pessoas vão sentir falta em algum momento da família, né? E vão procurar e vão achar essa moça comigo. Então, ele pega a moça, coloca no carro, na noite, um dia após, já 24 horas após ter adentrado a casa da família do pastor Ruimar, ele coloca a moça num determinado momento da estrada, assim numa BR, ele para o carro, enforca a Melissa e joga numa ribanceira para baixo. Ele havia pensado que ela também havia morrido, como seu pai, sua mãe e seu irmão. Mas passado algum tempo, aquela menina acorda e ela vai para a estrada e um carro passa, uma família está passando num carro. E param, levam aquela menina para o hospital e ela recebe os tratamentos que ela precisa. E a polícia chega e ela começa a relatar o que acontece. Eles imediatamente vão para a casa do pastor Ruimar e encontram a família morta, né? Eles foram como missionários de pregar o evangelho. O intuito daquela família, naquele país, era apresentar Jesus a outras pessoas. A história se desenrola de maneira resumida. Os pais são chamados, é acionado a igreja então prepara-se todo o trâmite para que a família consiga buscar. Já era véspera de Natal. Eles chegam em Palau, é feito ali o culto fúnebre, porque a igreja pediu que o culto fosse realizado ali. Eles queriam ter um momento ainda de se despedir ali da Melissa e, né, do corpo daqueles missionários. Eles levam o corpo para os Estados Unidos. O pastor Itamar estava nos Estados Unidos e eles são sepultados lá. Mas eu queria chamar a sua atenção para o que acontece no culto fúnebre em Palau. 2 dias após a morte, está sendo realizado o culto. Os pais do pastor Ruimar estão lá. E é dito à mãe do pastor Ruimar que a mãe do assassino está na igreja. Está sentada num banco no fundo. E a mãe do pastor Ruimar, ela se levanta e pergunta onde está a mãe. E ela cita o nome do rapaz. Agora não me vem à mente o nome deste rapaz. E ela se levanta lá e levanta a mão e diz: sou eu. E ela diz: olha, eu te perdoo e eu perdoo sua família, seu filho. Nós não temos nada contra vocês. Siga em paz a senhora e o seu filho. Eu perdi o meu filho para a morte, a senhora vai perder o seu para a prisão. Somos 2 mães em luto. Mas saiba que um dia nós vamos nos reencontrar no céu. Foi para isso que meu filho veio para cá, para levar pessoas aos pés de Cristo Jesus. E a missão dele continua, por isso eu estendo o meu perdão para a senhora. O filho daquela senhora pegou 80 anos de prisão. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, Melissa voltou a Palau. Depois de 15, 17 anos do ocorrido. E ela foi visitá-lo na prisão. E disse: eu te perdoo por tudo que você fez com a minha família. Porque Jesus alcançou você na cadeia. Valeu a vida do meu pai. Quando Cristo diz que nós precisamos ser missionários, é porque a despeito de qualquer situação, o evangelho precisa ser pregado. Aquele homem se converteu na cadeia, na prisão. Ele não vai sair, ainda falta 65 anos para ele sair da prisão. Ele vai morrer lá. Ele vai morrer lá. A Melissa voltou e cumprimentou ele e falou: olha, valeu a pena porque você aceitou Jesus. Valeu a pena meu pai, minha mãe e meu irmão morrerem porque você aceitou Jesus. Quando Deus deixa um povo eleito, não existe eleição sem comissão. Por exemplo, quando nós escolhemos um representante da nossa nação, ele é eleito e juntamente com a eleição vem uma comissão dele. Ele precisa gerir, governar e cuidar do nosso país.
E Deus deixou claramente um povo eleito. Deus deixou claramente um povo na Bíblia, e através desse povo o Senhor tem uma missão, e juntamente com essa missão uma comissão. E foi dado a mim e a você a comissão de pregarmos o Evangelho. Não precisamos ir para o outro lado do país, não precisamos ir para o outro lado do mundo. Algumas vezes nós precisamos só ir para o outro lado da rua, mas nós precisamos pregar o Evangelho da forma que você prefere, com os dons que você tem. Você precisa pregar o Evangelho. Se as pessoas vão aceitar, é uma decisão delas, mas você precisa cumprir a sua missão. Você foi eleito com missão. Folheie algumas páginas da tua Bíblia para frente, vá até o livro de Êxodo, capítulo 7, verso 1 e 2. Êxodo 7, 1 e 2. Algumas poucas páginas para frente você vai encontrar o livro de Êxodo. Nele está escrito principalmente sobre a saída do povo de Israel do Egito. Mas eu queria chamar a sua atenção para o capítulo 7, o verso 1 e o verso 2. Diz assim, então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre o faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará ao faraó, para que te deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Moisés foi eleito. Olha, a partir de agora você vai ser como um Deus para o faraó, e tudo que eu te ordenar você vai falar para Arão, e Arão vai falar Arão vai ser o profeta, e Arão vai falar para o faraó. E Moisés, a partir do momento que ele foi eleito, ele foi comissionado. A partir de agora você está comissionado. Você vai receber uma mensagem minha, e essa mensagem precisa ser transmitida a outros. Agora pega a tua Bíblia, volta algumas poucas páginas, Êxodo 3, do 7 ao 10. Você vai voltar 2, 3 páginas. Êxodo capítulo 7, Êxodo capítulo 3, do verso 7 ao verso 10. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição e ouvi o clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu e do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Ezeu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo o meu povo. Vem agora, e eu te enviarei ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Não há eleição sem missão. Preste atenção, o Senhor chama Moisés e fala: eu estou vendo que eles estão sendo escravizados, estão sendo exterminados, e estão sendo espancados, violentados. Chegou até mim o clamor. Agora eu vou te chamar aqui, vem aqui. Você vai ser o libertador, e eu, juntamente com o cargo de libertador, eu vou te enviar. Vá comigo ao livro de Jeremias, capítulo 1, verso 5. Jeremias 1, 5. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Jeremias capítulo 1, verso 5 diz assim: antes
Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saíste da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Esse é um chamado para mim e para você. Esse é um chamado para que eu e você entendamos que o Senhor, antes de nós nascermos, nos consagrou e falou: olha, você, o que é um porta-voz? O que significa profeta? O que significa profeta? Porta-voz. Eu falei que significa porta-voz, né? O que significa profeta? É um porta-voz de Deus. É alguém que vem aqui e fala: olha, a mensagem, o que um porta-voz faz? Aqui no Brasil a gente não tem muito essa figura, mas nos Estados Unidos, poucas vezes ou raras vezes você vê o presidente fazendo algum discurso. Então juntam-se os jornalistas em uma sala da Casa Branca e o porta-voz vem e fala: olha, o comunicado do presidente é o seguinte: a partir de agora isso, as coisas vão... E é assim que funciona. Ou seja, ele só transmite a mensagem do presidente. O que o profeta é? Ele é um porta-voz de Deus. O que eu e você somos? Porta-voz de Deus. No Brasil inteiro, no DF todo, em Santa Maria toda. Porta-voz de Deus. O que eu e você precisamos fazer é falar para as pessoas a mensagem que o mestre, que o presidente mandou que fosse dada. E que mensagem é essa, senão uma mensagem de salvação, uma mensagem de libertação e de restauração? Ah, pastor, mas as pessoas não atendem. A nossa missão é pregar, anunciar. Abraão foi um porta-voz de Deus, um profeta, e mais do que isso, Abraão foi um profeta, um mensageiro, um missionário. Ele saiu da terra dele e foi para um outro lugar. Ele saiu do lugar dele, da terra dele, e ele foi para um outro lugar para justamente fazer o quê? Anunciar a mensagem para um outro povo, para uma outra nação. Não tinha concepção de Abraão ficar na terra dele e falar: olha, anuncie para o povo. O povo já sabia, já havia entrado em incredulidade. Então ele chama Abraão e fala: Abraão, vai pregar num outro lugar. Mas a minha mensagem, ou a mensagem que eu e você temos, não é uma mensagem de atravessar um oceano ou um país para irmos pregar em outro lugar. A mensagem que nós temos é a mensagem de pregar aqui em Santa Maria. E você precisa pregar mesmo que as pessoas não aceitem, você precisa pregar. No tempo e fora do tempo. Ou seja, na oportunidade que você tiver, você tem que levar a mensagem. Se você prestar atenção nos profetas do Antigo Testamento, todos eles, ao pregarem, eles incluíam todo e qualquer tipo de pessoa. Então a mensagem é para Israel, mas aos povos vizinhos que, se quiserem adentrar a esta mesma mensagem, ela está aberta a vocês. O Senhor quer salvar a todos, Ele não faz distinção de pessoas. Não por acaso Ele manda o profeta Jonas ir à cidade de Nínive para pregar para aquela nação. E nós, adventistas do sétimo dia, temos essa responsabilidade. Eu anotei aqui a definição do adventismo para mim não incorrer no erro de esquecer uma palavra. O que é o adventismo? É um movimento profético com uma mensagem profética sobre uma missão profética. É isso que nos define. Não somos uma igreja. Senão seríamos... O que é o adventismo? É uma igreja que guarda o sábado, que é como as pessoas nos definem aí fora, né? Não. Somos um movimento. Preste atenção. Em ação. Nós estamos em trânsito, nós estamos andando, nós não estamos parados. Nós somos um movimento profético, com uma mensagem profética, com uma missão profética. Eu e você não podemos falar que somos adventistas se a nossa fé não estiver baseada em Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8. É por isso que nós somos adventistas. Por que você é adventista, Hugo? Porque Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8 deixa claro que existe um povo que Deus comissionou para guardar a verdade, pregar a mensagem até os últimos dias, e Ele vai vir buscar esse povo. É por isso que eu sou adventista. Não é porque essa igreja guarda os mandamentos, não é porque essa igreja é bonita, não é porque é a igreja ou a organização mais organizada do mundo.
É isso que você está ouvindo. Você faz parte da organização mais organizada do mundo. Nós somos mais organizados do que a Microsoft, do que a Apple, do que a Amazon, do que qualquer outra instituição. Se você quiser saber onde tem se você botar na salva aqui 1 centavo e você perguntar para o João Paulo aonde foi parar esse 1 centavo, ele sabe te dizer aonde foi parar esse 1 centavo. Mas isso tudo não define o adventismo. Um pastor, para ser um pastor ordenado, por exemplo, eu ainda não sou um pastor ordenado. Um pastor, para ser um pastor ordenado, ele precisa passar 4 anos no seminário, 4 anos em 2 distritos, para ser um pastor considerado um pastor ordenado da igreja adventista. Não é falar bonito e você se torna um pastor. São 8 anos sendo analisado e avaliado todos os anos pela igreja, para assim você ser ordenado. É mais do que a medicina. Mas isso tudo não faz da igreja adventista a melhor igreja. Não faz o melhor lugar para você estar. Isso não nos define. O que nos define é que nós somos um movimento profético. Um movimento. Nós estamos aqui para pregar, fazer com que o evangelho avance. E isso nos define. É isso que me faz ser um adventista. O resto vem no pacote. A igreja que guarda os mandamentos, que segue a palavra de Deus, não a palavra do pastor, a igreja organizada, uma igreja que... Isso tudo vem no pacote. Mas nós somos um movimento profético. Você faz parte desse movimento profético. A missão e a mensagem são inseparáveis. É impossível você fazer missão e não levar uma mensagem. Porque se assim o fosse, nós seríamos a Cruz Vermelha. Pronto, não precisávamos ser igreja. A Cruz Vermelha, vamos apoiar a Cruz Vermelha, porque ela leva salvação, ela leva... Mas nós não. Nós vamos lá com a ADRA, com a ASA, ajudamos as pessoas, que nem foi no Sul, levamos comida, mantimento, reconstruímos, a gente faz tudo o que é necessário. E depois que a gente coloca a pessoa no estado normal, a gente apresenta a mensagem. É isso que nos distingue de uma ação social comum. A gente vai lá para ajudar as pessoas, porque é assim que Cristo fazia. Ele chegava, ele curava, ele matava a fome, ele restabelecia saúde, ele ressuscitava se fosse necessário e depois ele deixava uma mensagem. Nós somos um movimento profético. Nós estamos em movimento. Nós precisamos estar em movimento. Se você está parado, se você não está envolvido na missão, você precisa fazer isso de maneira urgente. Pregue aonde der, da forma que der, mas pregue. A irmã White fala que Noé contratava as pessoas para ajudar a construir a arca junto com seus filhos. E ali, entre uma martelada e outra, entre um serrote e outro, entre uma tábua e outra, ele estava pregando para os trabalhadores. Estava pregando. Estou te pagando aqui para você construir essa parede aqui de madeira. Enquanto você vai, eu vou do seu lado aqui, a gente vai junto. Você conhece Jesus? Já ouviu falar de Deus? Já ouviu falar que o mundo vai ser destruído com o dilúvio? Não, então, vai ser destruído com o dilúvio. Por isso que eu estou construindo esse barco. Se você quiser entrar com a tua família para esse barco, porque o mundo, a maldade tomou conta do mundo, e aí Jesus vai pensando, ele vai reconstruir, ele vai dar uma nova oportunidade para a humanidade, e ele vai mandar uma chuva diferente. Não, mas nunca choveu, mas vai chover. Não, nunca choveu, você é louco, vai chover. E pior, a Bíblia fala que é torro-vavorro, é chuva de cima e chuva de baixo. Já viu isso, não? A expressão é torro-vavorro. Você já viu falar sobre aqueles, chama Jason, uns negócios que jogam água de baixo para cima, assim, é como? Jason, né? É um buraco, você não pode botar a cara lá não, é um buraco. Que de vez em quando a água vem e jorra, né, de baixo para cima. A Bíblia fala que na época do dilúvio foi torro e vavorro, de água de baixo e de cima. E Noé falava tudo isso para o povo. E o povo falava, esse cara é louco. Nunca choveu. Ele está falando que vai chover de cima e de baixo. Tu já viu chover de baixo? Mais doido ainda. Mas é essa mensagem que eu e você pregamos, uma mensagem extremamente impopular.
Ou você há de convir comigo que o adventismo é impopular? Você tem que concordar comigo, não é? Porque eu vou chegar e falar para você, ó, você não pode comer tudo que você quer. Ó, o sábado não é teu, tá? No sábado você vai fazer você só vai lidar dos interesses de Deus. Quais tais como visitar os doentes, dar um estudo bíblico, reunir, visitar alguém que está afastado da igreja. Você vai cuidar só do interesse do reino. Você tem que cuidar do teu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Não é você que estabelece as regras do teu corpo, é a palavra de Deus que diz o que você tem que comer, o que você tem que fazer, para onde você tem que ir, o que você tem que... Na nossa geração isso é extremamente impopular, porque as pessoas falam, não, aqui quem manda sou eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser, no tempo que eu quiser, eu como o que eu quiser, o animal que eu quiser, eu que mando aqui, meu irmão, não é você não. A nossa mensagem é uma mensagem extremamente impopular na nossa geração, igual a de Noé era na época dele. E o que eu quero dizer para você é que eu e você continuamos, apesar da mensagem ser impopular, eu e você continuamos tendo uma missão, e essa missão ela é inseparável da mensagem. Nós estamos aqui para ajudar os outros, mas juntamente com ajudar os outros nos envolve levar a mensagem, pregar a mensagem. A missão que foi dada a cada um de nós é que nós somos um povo especial com a mensagem especial. E ela não precisa ser atualizada ou remodelada para a nossa vida real. Eu acho que a gente precisa fazer alguns ajustes, porque senão nós não vamos alcançar as pessoas. Teve um pensador que diz, olha, Deus é tão bom, mas Ele é tão bom que Ele não vai levar todo mundo para o céu. Só vai levar quem quer. Todo mundo quer. Não. Não. Todo mundo quer a bonança, o céu não. Se você oferecer algumas coisas para algumas pessoas, elas vão dizer, não, nem precisa trazer o céu não, está ótimo aqui. Você só precisa oferecer uma condição confortável para elas, que elas vão desistir do céu. Olha, se eu falar assim, olha, você não vai adoecer, tem dinheiro, você tem tudo que você precisa, assim, assado. Não, então não precisa do céu não, está resolvido o problema. Você não precisa mais trabalhar não, fica em casa, todo mês vai ser depositado uma quantia robusta na tua conta. Você viaja para onde você quiser, você come o que você quiser. Não, pode deixar. Então, esse negócio de céu pode passar para outro aí. Nós fomos comissionados. O último verso que eu vou ler nessa manhã, pega a tua Bíblia, abre no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, 18. Nós vamos ler do 18 ao 20. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes: "Autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século." Quando você vai se despedir de uma pessoa, e a última despedida, o que você vai falar para essa pessoa? É o que você considera mais importante, né? Por exemplo, vou me despedir do irmão Cavalcante. Irmão, fui transferido para Albânia, e a missão que eu tenho lá é de 20 anos. Então, quando eu voltar, provavelmente o senhor não vai mais estar vivo, nem eu, talvez, né? Então, é a última vez que nós estamos nos vendo. Eu queria dizer para o senhor, permaneça firme até Jesus voltar. É o que eu tenho de mais importante para dizer para ele, né? Isso aí foi o que Jesus tinha de mais importante. Era a última vez que ele estava vendo os discípulos. Ele falou: eu vou embora. Vai. Um outro dia nós vamos conversar sobre esse versículo aqui, porque ele é muito rico e precisa ser tratado com calma. Mas eu gostaria só que você prestasse atenção. Ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho. E depois ele fala, ensinando-os. Mas isso é conversa para um outro dia. Isso é conversa para um outro dia.
Não sei se você já parou para pensar nisso daí, mas isso é conversa para um outro dia. Mas a missão que foi dada, o mais importante, ide. Vão e façam discípulos. Tudo isso que eu fiz com vocês, replique com os outros. E façam isso sem parar. Mesmo que isso custe a vida. Mesmo que isso custe a vida de vocês. Vocês preguem, batizem em nome do Pai, dos Filhos e do Espírito Santo. Ensinem as pessoas a guardar tudo que elas precisam. E sigam a vida de vocês. Muitos desses homens que ouviram essas palavras morreram crucificados, alguns. Outros decapitados. Outros vazados por uma lança. Mas foram fiéis à mensagem. O pastor Ruimar foi fiel à mensagem até o último dia da vida dele. Pregou. Até o inimigo usar as drogas, um homem drogado, entrar na sua casa e matar toda a sua família e ele junto. Esses discípulos aqui, uns crucificados de cabeça para baixo, outros crucificados na cruz formato de X, outros tiveram seu pescoço arrancado do seu corpo, outros foram atravessados por lança por causa da mensagem. A gente não precisa morrer. A gente não precisa enfrentar. Essa semana eu estive com o pastor Carlos Gil. Pastor Carlos Gil. E ele falou: como está lá, Hugo? Falei: tá bom, pastor, está uma bênção. Ele foi transferido para os Estados Unidos, né, para cuidar do maior hospital da igreja nos Estados Unidos, fica em Ohio, na cidade de Dayton. E há 4 meses atrás ele recebeu um chamado para ser o presidente da União Westfield, que pega o Chipre, a Turquia, o Irã e os arredores. E ele foi lá conhecer a união dele, né, que ele cuidaria. E ele disse assim, conversando com ele, a gente estava jantando, eu estava conversando com ele, era no concílio, eu estava conversando com ele, eu e ele só à noite, já todo dia a gente dormiu, eu fiquei conversando com ele, e ele disse: Hugo, está muito confortável para nós. No Irã, um pastor estava pregando, preste atenção no que aconteceu. Um pastor estava pregando no Irã. E ele e a família dele. E lá não pode ter igreja adventista. Então eles faziam o culto aonde? Na casa. E um dia ele foi visitar uma das famílias que ele estava pregando. Quando ele chegou com a Bíblia e desceu, a polícia pegou ele. Ele ficou 1 semana preso. Depois de 1 semana ele foi deportado para o país dele. Só lá quando ele chegou que ele conseguiu ligar para alguém para ir avisar a esposa e os filhos que ele já estava de volta. E a família sem nenhuma notícia. Quase 10 dias. E o pastor Carlos Gil Fogo está muito confortável para a gente. Igrejas boas, confortáveis. A gente nem sente calor aqui dentro, né? Alguém prepara a mensagem, alguém prepara o louvor, as meninas vêm aqui, fazem o serviço de cântico, que maravilha. Imagina uma mãe com 2 filhos ficar 10 dias sem saber onde está o marido, se está vivo ou morto. Muito confortável, e o crescimento, ele não acontece no conforto, só fora dele. E sabe o que é o desconforto? É o sol quente na cabeça. Eu duvido para você, se nós sairmos aqui e batemos em todas as portas, todas, da casa 1 até a casa 13.000, sei lá quantas tem aqui. Eu duvido, se um pelo menos não vai nos atender. O evangelho só vai avançar se nós sairmos da nossa zona de conforto. Eu não sei qual é a sua zona de conforto,
O que você, o Espírito Santo vai estar falando contigo aí agora. Ele vai te mostrar o que é que você tem que fazer. Mas nós precisamos sair do conforto. Do conforto dos nossos carros com ar-condicionado, do conforto das nossas igrejas condicionadas, do conforto de um banco acolchoado, do conforto da nossa casa, da sala, da TV, do sofá, da comida à nossa disposição. Nós precisamos sair do conforto. E nós precisamos pregar o Evangelho. Como você vai fazer? Eu não sei, é o Espírito Santo que vai te dizer. A igreja disponibiliza várias formas de você fazer. Escolha a que mais se adequa a você e a sua realidade. Faça, mas faça. Porque ao que muito é dado, muito será cobrado. Que Deus te abençoe. Amém. Nós vamos ouvir agora uma mensagem musical. Sim. Hoje é um dia de coincidências, né? Ele disse que encontrou o irmão Sebastião, uma pessoa que ele encontrava todos os dias lá no suco, no café da manhã. Ele falou: eu vou cantar uma música da Ellen Mello. A Ellen, cresci na igreja da Ellen, lá em Sobradinho. Quando você começou a cantar, a música veio à minha mente novamente. Que Deus te abençoe e te use, meu irmão. Por onde vou não há amor que faça alguém ser bom. Pode notar tantas pessoas na solidão, vai encontrar problemas que não têm solução. Esse mundo não é o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Só no céu não haverá mais dor. Leva-me à terra que me prometeu, o meu lar, o meu lar. Vejo que o mundo faz só pra machucar. Não se fala mais de paz em nenhum lugar. Preste atenção, um dia isso vai terminar. E a sensação é que o céu já vai começar. Esse mundo não é o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Só no céu não haverá
mais dor. Leva-me à terra que me prometeu, o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Só no céu não haverá mais dor. Leva-me à terra que me prometeu, o meu lar. O meu lar. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos fazer uma oração e eu queria que você pedisse ao Santo Espírito de Deus que Ele te mostrasse o caminho ou a forma que Ele quer te usar. Você faz parte de um movimento profético. Você precisa estar em movimento. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Santo Deus, poderoso Pai, uma vez mais nós buscamos o Senhor, a Tua presença, a Tua face, porque nós queremos ver o Seu rosto resplandecer sobre nós, Senhor Jesus. Nós queremos receber a unção do Teu Santo Espírito, que o Teu óleo, Senhor, o Teu óleo purificador e transformador seja derramado sobre a nossa cabeça, para que possamos, purificados, sair a pregar o Teu Santo Evangelho. O Teu povo está aqui diante do Senhor. Estamos reunidos em assembleia, Senhor Jesus, porque nós entendemos que nós temos uma missão. Nós somos eleitos, nós somos chamados para sermos um povo diferente e separados. E juntamente com esse benefício, com esse chamado, com esta eleição, vem, Senhor, a responsabilidade de pregarmos, ou a comissão de espalharmos essa boa nova a outras pessoas. Fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo. E dentro do corpo, cada órgão, cada membro tem a sua função. Por isso, com os mais variados dons aqui espalhados na Tua igreja, com as mais variadas personalidades, caráter, use-nos a despeito das nossas falhas, mas use-nos na pregação do Teu Santo Evangelho, Senhor. Com os nossos dons e talentos, com as nossas habilidades, nos coloque na missão, Senhor Jesus. Nos tire do conforto. Nós estamos aqui para fazer com que a Tua mensagem saia fora dessas quatro paredes. E que as pessoas conheçam Jesus Cristo. Que o Teu Santo Espírito nos use uma vez mais. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Amém. Vá em casa, vá para a sua casa na certeza de que você foi abençoado e visitado por Jesus. E que Ele te abençoe uma vez mais. Aos que fazem parte da comissão, eu gostaria de chamar para uma reunião aqui breve, aqui nesses primeiros bancos.